Quando falamos do início do próximo ano letivo, aquilo de que nos lembramos imediatamente é do monumental fingimento com que o Ministério da Educação está a encarar essa reabertura, esse regresso dos alunos, dos professores, dos não docentes às escolas. Na verdade, o Ministério da Educação repete que é favorável e que entende, considera e até cria condições para que o ensino volte a ser presencial, mas das palavras aos atos vai uma distância enorme e aquilo que temos assistido é de facto a medidas que põem em causa o próprio regresso à escola em condições de segurança sanitária, mas também em condições do ponto de vista pedagógico para as respostas que vão ser necessárias dar aos alunos. O Ministério da Educação sabe que não pode defender a manutenção do ensino à distância. Sabe que os estragos feitos pela distância, que os estragos feitos por este regime não presencial que foi imposto por força das circunstâncias é tremendo, é terrível, são estragos cujos efeitos, cujas consequências na íntegra ainda hoje não são devidamente perceptíveis. Nós falamos da exaustão dos profissionais, nós falamos das desigualdades que se agravaram no âmbito dentro dos alunos, das dificuldades das famílias para poderem apoiar os filhos, mas na verdade nós apenas conseguimos até agora, perceber aquilo que é visível, porque está ainda por se saber exatamente, e com certeza que não é no imediato que isso se vai perceber, o que é que significa um ensino que não é presencial, com tudo o que implica, não apenas na aquisição de conhecimentos, mas em toda a vertente social, no relacionamento entre os colegas, do professor com os alunos, todo o ambiente da escola que é absolutamente insubstituível e que não é a casa, não é a família que pode dar as respostas que são as necessárias e adequadas aos alunos. E o Ministério da Educação sabe isso e, portanto, não tem maneira de defender que o ensino não seja presencial. Mas nada faz, como disse, para que isso aconteça. E basta olhar para, por exemplo, o que se anuncia de reforço de professores para o próximo ano, dá uma média de 3 professores por escola ou agrupamento, o que por si só já seria insuficiente em condições normais. Antes da pandemia, as escolas, para cumprirem todas as suas missões, para darem todas as respostas que são necessárias a todos os alunos, na diversidade que existe entre eles, já não seriam apenas necessários 3 professores, seriam bem mais o reforço que as escolas careciam. Bom, numa circunstância como esta, em que provavelmente iremos continuar a ter uma situação muito complicada do ponto de vista epidemiológico e, portanto, isto exige grupos mais pequenos, isto exige também que os alunos que estiveram estes meses em casa tenham um reforço pedagógico acrescido, e não são apenas os alunos que têm necessidades especiais, todos os alunos tiveram, ou a generalidade dos alunos teve, digamos, um conjunto de déficits de aprendizagem que hoje apresentam, e isso foi visível, por exemplo, quando os colegas do ensino secundário regressaram às escolas e perceberam que mesmo em alunos onde à distância não era perceptível precisamente esse déficit, e portanto tudo parecia que tinha corrido dentro de alguma normalidade, e depois percebeu-se imediatamente que não. Ora, se nós formos baixando no nível etário das crianças, ou formos para alunos que tiveram menos apoio das famílias, alunos que tiveram mais dificuldades em poder ter autonomia também para poderem aprender e poderem trabalhar no plano digital, nós percebemos que estes meses que foram inevitáveis, eu quero repetir, não é? Mas em que os alunos estiveram fora das escolas, foram absolutamente demolidores do ponto de vista daquilo que é a escola, daquilo que é a aprendizagem, daquilo que é, de facto, também o crescimento, a formação, a educação em todas as suas componentes das crianças e dos jovens. Mas nós olhamos, e portanto, quando falamos em regresso ao presencial, nós olhamos para as orientações que chegaram às escolas, que, como tem sido dito, e por toda a gente, incluindo pelas próprias direções das escolas, para além de insuficientes, não dão de facto respostas também àquilo que nós todos já ouvimos dizer que vai acontecer no próximo outono, que é um agravamento da situação epidemiológica e que vão ser medidas que deveriam ser tomadas, que são impostas em outros setores, mas que aqui no caso da educação parece que não fazem falta. E refiro-me concretamente, por exemplo, à questão do distanciamento. Como é que alguém com responsabilidade neste país, seja responsabilidade no âmbito da educação, seja e principalmente com responsabilidade no âmbito da saúde, pode vir dizer que o distanciamento no país é de 2 metros,
No ensino secundário foi de 1,5 m para as turmas que funcionaram já este ano letivo ainda, a partir de 18 de maio, mas que para o ano é de 1 metro. É de 1 metro, se for possível, porque as turmas vão manter a mesma dimensão. Qual é a sustentabilidade do ponto de vista também clínico e epidemiológico? Quais são os fundamentos para dizer que, por exemplo, no primeiro ciclo, as crianças não vão necessitar de usar máscara? Não é porque não sejam também elas portadoras do vírus. Aliás, últimos testes que têm existido em alguns surtos que temos no nosso país já confirmaram isso. Também elas são meio de contágio, portanto, de transmissão. Vão estar em salas onde o distanciamento vai ser quase nulo, vão estar duas a duas nas mesas e, portanto, é natural que elas não vão estar imóveis, que elas se vão aproximar umas das outras, o que é absolutamente natural naquela idade, e vão estar em ambiente fechado, um ambiente que também já se sabe que é mais propício à propagação do vírus, com adultos que, em muitos casos, já não são adultos jovens, a maior parte, aliás, já são adultos mais velhos, dos grupos etários dos 50 e dos 60 anos, e que depois também saem da escola e vão para casa e, portanto, estão com as suas famílias. E aquilo que nós perguntamos é como é que é possível o Ministério da Educação colocar normas para o funcionamento das escolas, que no âmbito da segurança sanitária põe em causa todas as regras que são permanentemente repetidas aos portugueses, todas as regras que levam a que em alguns espetáculos ainda não exista assistência ou alguns ainda nem sequer tenham reaberto, que aqueles que já têm assistência é com normas rígidas e bem para permitir que possa haver uma contenção do vírus. E quando se fala que em outubro, a partir de pouco tempo depois da reabertura das escolas, se prevê uma nova vaga e forte, em que se diz, porque há estudos, que o ambiente fechado propicia uma transmissão e o contágio, portanto, deste novo coronavírus aumenta em 19 vezes a possibilidade de contágio, onde até já se vai dizendo que afinal o próprio vírus pode ficar em suspensão aérea e transmitir-se também dessa forma. E os professores, os estudantes vão estar dentro, e as crianças e os jovens, dentro de salas de aulas, sem que se respeitem estas normas de segurança. A FENPROF não aceita isso, e não é só um problema de defesa da saúde, também é, claro, dos professores. É dos professores, dos trabalhadores não docentes das escolas, dos alunos, das suas famílias. Exigimos responsabilidade ao Ministério da Educação, exigimos responsabilidade ao Governo e exigimos que a Direção-Geral da Saúde não seja um simples braço de poder dar a permissão, um simples braço, eu diria, de cumplicidade de medidas que se querem tomar, simplesmente porque se entende que não é ali que se vai gastar o dinheiro. O nosso país pode desperdiçar dinheiro em tudo, na corrupção, no financiamento do novo banco, como se sabe, mas não apenas, enfim, de financiar e compensar muitos gastos e muitas despesas e muitos buracos que foram criados por atos de má gestão ou mesmo de corrupção. Para isso nunca falta o dinheiro, mas para o que é essencial, e aqui para a educação, para as escolas, para os jovens e sobretudo quando se trata de professores, bom, aqui o Governo, para ele, acabou, aquilo é área para poupar e não se gasta dinheiro. É evidente que ter turmas mais pequenas, é evidente que ter regimes duplos em funcionamento, que exige um maior número de horas de funcionamento das escolas, que exige uma maior resposta do ponto de vista da higienização, que exige mais recursos humanos também ao nível do pessoal não docente, nomeadamente dos assistentes operacionais. Bom, é evidente que isto custa dinheiro, mas esta é uma questão de opção. Ou o nosso Governo, de uma vez por todas, considera o futuro do país importante e reconhece, não apenas em palavras, que as escolas são o espaço primeiro de investimento nesse futuro, ou nós continuamos a ter governantes que têm muita conversa, que têm muitas palavras, que se desdobram em compromissos, em promessas e até às vezes fazendo parecer que estão preocupados, mas de facto as suas preocupações são outras. E outras que passam completamente ao lado
por exemplo, e falando de professores, daquelas que são as preocupações dos professores. Os professores, enquanto profissionais da educação, excelentes profissionais, que dão respostas extraordinárias, como aconteceu também neste período que agora atravessamos de pandemia, em que foram aprender, em que foram eles mesmos conseguir fazer aquilo que as escolas não puderam, que foi arranjar os equipamentos e organizarem-se para darem as respostas adequadas. Os professores fazem isto, mas os professores exigem ser respeitados e também na sua saúde. Concluindo, dizendo que se as escolas reabrirem nas condições que estão previstas e se nós tivermos problemas do ponto de vista da saúde, inclusivamente, muitas vezes pondo em causa a própria vida das pessoas, e Portugal, como já se viu, afinal, não é propriamente um exemplo do combate à pandemia, e o tal milagre português de que se falava, hoje percebe-se que afinal vai nu, porque nós podemos admitir que um ou outro país, por razões que têm a ver até com a concorrência ao turismo, possa ter colocado Portugal numa lista que não é propriamente a lista verde, mas são muitos e, portanto, nós temos este problema aqui em Portugal. Nós sabemos, ou pelo menos prevemos, que em outubro ele se vai agravar e nós temos uma completa falta de medidas que sejam as adequadas para que esse agravamento se dê. Ou melhor, provavelmente o que quererá o Ministério da Educação, e por isso até já diz que o estudo em casa é para continuar, é mandar novamente toda a gente para casa, independentemente dos estragos que isso possa trazer para os alunos em primeiro lugar e as suas famílias, mas também para os profissionais da educação. E, portanto, eu dizia e concluo que situações de doença, de contágio e que possam até pôr em causa a própria vida, neste caso também dos professores, que são aqueles que nós representamos, a FENPROF acusará como responsável moral, mas eventualmente até material, pelas condições que não criou para que as escolas funcionassem, o Ministério da Educação com a cumplicidade da Direção-Geral da Saúde. As afirmações da Sra. Diretora-Geral sobre as condições que as escolas precisam ou não precisam de ter para poderem reabrir são absolutamente lamentáveis. Por isso a FENPROF solicitou, pediu já, por 2 vezes, semana passada, não obteve resposta, fê-lo novamente hoje, sexta-feira, dia 17, uma reunião à Sra. Diretora-Geral da Saúde, exigindo que a Direção-Geral da Saúde e a Sra. Diretora, em primeiro lugar, validem as orientações que chegaram às escolas. Assumam aquelas como orientações que são orientações válidas e que não põem em risco a saúde, neste caso a segurança sanitária nas escolas e a saúde pública, portanto, muito para além da própria escola. E dizer que, uma vez mais, já o dissemos muitas vezes, mas parece que todas são insuficientes, que o Ministério da Educação e o Sr. Ministro da Educação têm que respeitar os professores, têm que respeitar a escola. E é absolutamente reprovável aquela que é sempre a postura de um Ministro e de um Ministério que já demonstrou bastas vezes que a sua missão é outra, não é, de facto, ter, em primeiro lugar, ter como missão prioritária que a escola pública tenha a qualidade que precisa e que os nossos alunos possam, nessa escola pública, aprender e encontrar aí um espaço de igualdade de oportunidades. Não. A escola é um espaço que é inevitável, não há volta a dar, tem que existir, mas sempre que existem prioridades na ação governativa, a escola vai sempre para segundo plano. E é por isso, e porque está em segundo plano, que nós temos um governo que conseguiu renovar o mandato de um ministro que pouco ou nada fez de útil na legislatura anterior.